Todos, inicio o culto de hoje. Por gentileza, peço que acompanhem comigo, abrindo a sua Bíblia em Salmos 113. Salmos 113, que diz: O Senhor, o maior e mais digno, objeto de louvor. Aleluia. Louvai, servos do Senhor, louvai ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Queridos, oremos todos contemplando a graça divina em que o Senhor nosso Deus tem nos dado. Você aí, de onde se encontra, só ou acompanhado de seu familiar, parente, por gentileza, vamos levantar um clamor pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação. Amém? Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, onde iremos cultuar, louvar o Teu santo nome. Deus, eu coloco aqui, Senhor, a minha vida, a vida da minha família, da minha esposa, dos nossos filhos, do nosso povo, da nossa igreja, Pai, de todos, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha com a sua infinita misericórdia sobre nós, nos abençoando, nos livrando de todo o mal, Pai. Também, Senhor, oramos também, clamamos, Senhor, pela nossa cidade, para que os nossos governantes, Pai, venham dirigir as nossas cidades, o nosso povo, Pai. E também da nossa nação, Pai, do nosso país, que o nosso presidente, os nossos governantes, que venha, Senhor, o Senhor ser com eles, para que eles possam Senhor, nos dirigindo, Senhor, de forma que possamos estar, ó Deus, todo no Teu caminho, Senhor, ó Deus, também, Senhor, nos livrando dessa pandemia, desse mal que nos assola. Pai, eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade, Deus, e o Senhor é todo misericordioso, o Senhor é poderoso, e sabemos que só o Senhor é Deus. Amém? Queridos, agora nós vamos louvar com muita alegria ao nosso Deus Criador. Em seguida o pastor Lucas estará ministrando a palavra, onde hoje iniciaremos um culto, a série de mensagem, Restaurando o Fervor Espiritual. É uma série de 4 semanas, que foi preparada com muito carinho. Não deixe de acompanhar e também compartilhar. Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia, graça e a paz, igreja. E nessa mesma alegria, nesse mesmo propósito, queremos iniciar o culto de hoje, adorando ao Deus, esse Deus Todo-Poderoso, e agradecendo. Então que você possa se levantar do seu lugar aí onde você está agora nesse momento, fechar os teus olhos e declarar para o Senhor o quanto você é grato por tudo que o Senhor tem feito sobre a sua vida, porque eu tenho certeza que Deus tem operado muito milagres na sua vida. Então se levanta aí onde você está e declara esse clamor com muita alegria, declarando o quanto você é grato ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Eu sou grato
por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho amigos, alegria em todo tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Declare: louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Diz: Iehoá, Iehoá. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, Alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Declare: louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Diz: obrigado, Senhor. Você aí de casa declara assim, ó: obrigado, Senhor. Iehoá.
sou grato. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é quem nos sustenta, Pai. Tudo que nós temos vem de Ti. Aleluia. Sem Ti nós nada podemos fazer. O Senhor é o ar que nós respiramos. O Senhor é a nossa vida, Senhor. E por isso nós Te agradecemos, Deus. E nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Bem-vindo, Senhor. Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Declare. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. O Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos nosso viver pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra Te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias a Deus. Amém.
sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Feche seus olhos nesse momento, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença. Pai, a Tua presença que é real, a Tua presença que é viva. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pai, essa palavra que é viva e mais cortante que espada de 2 gumes, a ponto de penetrar entre a alma e o espírito. Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento nessa manhã, que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar conosco, que nós não simplesmente venhamos a ler a Tua palavra, mas que nós também sejamos lidos por ela. Deus, que nós possamos entender aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos colocar em conformidade com o que o Senhor tem a nos mostrar nesse dia. Deus, essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, estávamos essa semana, fazendo a minha live que fazemos corriqueiramente aqui, a Stephanie, a tão conhecida Nós e Nós, às quinta-feiras, às 20 horas no meu Facebook. E foi interessante que essa semana a gente estava lá colocando algumas músicas, em especial, porque por causa de uma live que teve de um artista, e ele tocou essa música em espírito e em verdade. E ele não tocou na live, mas é uma música que ele tocava, que ele tem nas coreografias. Aí eu falei, não, vamos tocar essa música. Enquanto a gente tocava, uma moça, uma conhecida nossa, pegou e disse que tinha saudades da época que era adolescente, dos acampamentos da igreja, que ela ouvia muito essa música. E aí eu já tive uma ideia, porque essa pessoa a gente já não via faz um tempo, que a gente congregou junto quando nós estávamos na presbiteriana de Londrina. Então, aí eu falei assim, vem para a live, entra junto com a gente. E aí a gente começou a conversar, e eu estava pensando nesse tempo que nós estamos passando. Tenho visto muitas pessoas falando que estavam desanimadas, que estavam tristes, por não poder congregar na igreja todos os domingos, por não poder estar na igreja todos os domingos. E o que é interessante é que parece que não é a mesma coisa quando você está em casa. Aí eu aproveitei essa deixa que eu estava pensando, esses tempos atrás, e perguntei para ela, eu falei, olha, eu sei que você tem filhas, como é que funciona com as suas filhas? Como é que você está fazendo com elas? Afinal de contas, uma é pré-adolescente, a outra já é adolescente. E ela estava falando como é que ela estava fazendo com essa questão da organização interna, essa organização familiar. Ela estava falando sobre os cultos familiares que eles estão fazendo. E o que é interessante que ela disse para mim é que as meninas ainda estão com anseio de voltar a frequentar a igreja como antes. Isso me faz pensar algumas coisas, porque principalmente na questão da espiritualidade, pois eu e você aprendemos a nos encontrar com Deus dentro das 4 paredes de um templo, e não levar Ele no nosso coração durante a semana. Lemos por diversas vezes na Escritura que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas na prática reservamos o domingo para nos encontrarmos com Deus dentro de um templo, quando na realidade a igreja somos nós e é onde nós estamos. A grande diferença é que nós aprendemos a cultuar a Deus simplesmente num lugar fechado. E aí, quando nós não podemos ir a esse lugar, a nossa espiritualidade fica comprometida. E aí a gente começa a degringolar. E aí, nesse texto que nós lemos,
você a refletir de como permanecer com espiritualidade mesmo em tempos difíceis. Como que vivemos e por isso a razão para essa série que começamos hoje, pois entendo que o apóstolo João, ele escreve nesse momento para essas igrejas justamente por causa de uma realidade, uma crise na espiritualidade que assolava as igrejas de uma forma geral. Então, para a gente poder entender um pouquinho o contexto histórico, Nero era o imperador de Roma e ele subiu ao poder aos 17 anos de idade. E então começou-se os anos mais difíceis de perseguição para a igreja. Nero era louco, ele mesmo mandou matar a sua mãe e colocou fogo na cidade de Roma inteira. Roma na época tinha 14 bairros, só 4 ficaram intactos. Esses 4 eram os bairros onde tinham os cristãos e os judeus. Então o que ele fez? Ele culpou os cristãos e os judeus pelo incêndio em Roma. Segundo os estudiosos, eles dizem que faltou madeira para crucificar tantas pessoas. Então, o que acontece nesse momento é que os historiadores dizem que foi um verdadeiro massacre. E por volta do ano 70, Nero já não está mais no poder, mas Tito, que era o seu general na época, ele sitia Jerusalém e provoca a maior diáspora judaica da história. Um tempo depois, o Coliseu foi criado. E uma festa, por mais de 7 dias, teve mais de 100 cristãos sendo mortos. As pessoas que lá estavam. Por volta do ano 80, Domiciano, também conhecido como Segundo Nero, ele tenta calar a voz do apóstolo. E o coloca na ilha de Patmos. Detalhes técnicos. Então, Domiciano, ele tenta calar o apóstolo João, o último dos apóstolos que estava vivo. Então ele coloca João na ilha de Patmos. João foi o último apóstolo vivo, mas o que acontece é que ele ainda preso, ele tem uma visão inigualável do que as pessoas poderiam imaginar. E então ele naquele momento, o texto diz que no dia do Senhor, João estava lá e de repente alguém começa a falar com ele e ele começa a ter uma visão. Quando ele procura ver, ele então vê um candelabro e uma figura como de um filho de homem, o próprio Cristo, andando no meio do candelabro. E esse candelabro significava as 7 igrejas. Então nós vamos falar um pouco sobre essas 7 igrejas. E hoje nós vamos falar primeiramente de Éfeso. Apocalipse 2, de 1 a 7. Dá uma olhada aí, ó. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daqueles que têm as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que os pôs à prova, que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar.
Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Veja, a igreja em Éfeso era, a cidade de Éfeso era a maior igreja, a maior cidade da Ásia Menor. Então, aqui você tem uma questão específica da época, né, que é uma cidade, uma megalópole. E o primeiro destaque que é importante que Jesus faz a essa igreja é: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Ou seja, na visão, Jesus, ele andava por entre as igrejas. Ou seja, isso demonstra uma superioridade e um poder de conhecimento sobre isso. Então, o Deus que ele é onisciente, que sabe de todas as coisas, está dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é e eu sei o que você faz. Ele é o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Ele nos conhece por inteiro, porque Ele é o Deus onisciente, o Deus que sabe todas as coisas. Você está 24 horas no raio-x de Deus. Você não tem escapatória. Então a mensagem para essa igreja parece uma linguagem como que de um professor, de um mentor, porque Jesus ele pega e fala assim: olha, você não tolera os homens maus, você pôs à prova os falsos os apóstolos que não são de verdade, e você tem perseverado, preservado e suportado os sofrimentos. Isso que é muito interessante, né? Pois afinal de contas, Jesus aqui está dando um elogio, pois essa igreja ela se assemelhava muito aos cristãos de Bereia. Lá em Atos, ao fato que Paulo foi pregar aos cristãos em Bereia, e aí eles, enquanto Paulo falava, eles conferiam tudo na Escritura, para ver se o que Paulo estava falando estava certo, se estava errado, se estava dentro da Bíblia, se não estava. Os cristãos de Éfeso faziam a mesma coisa. Tinha que ser correto com o que estava falando. Apareciam os caras aí falando que eram apóstolos, e eles faziam esses apóstolos passar a prova. E claro, eles descobriam quem era verdadeiro e quem não era. Hoje em dia você tem muito apóstolo por aí, esquece isso aí. Isso aí é igual esses apóstolos falsos aqui. Não existe mais apóstolo hoje em dia, tá? Pode ficar tranquilo aí. Mas o que acontece é que eles são firmes no conhecimento bíblico. Eles têm um conhecimento bíblico elevado. É uma igreja muito teológica. Eles têm conhecimento de tudo aquilo que eles estão ouvindo e lendo, mas aí vem um mas. Por isso que eu digo que é como se fosse um mentor, Jesus dizendo. Pois ele primeiro elogia, mas para todo elogio de um mentor, há sempre um mas. Olha, parabéns porque vocês não toleram homens maus, parabéns porque vocês têm feito isso, parabéns porque vocês têm uma boa teologia, parabéns porque vocês têm uma ortodoxia, mas você abandonou o primeiro amor. Você abandonou as práticas do começo da sua conversão. Você abandonou o começo da sua vida. Essa igreja abandonou o amor. Essa igreja abandonou o entusiasmo. Essa igreja abandonou a paixão. Era uma igreja fria. Era uma igreja sem vida. Era uma igreja que ela era totalmente técnica. Era uma boa pregação, talvez um bom louvor, mas não passava-se de técnica. Todo mundo tinha a mente iluminada, mas o coração estava frio e escuro. Essa é a grande diferença dessa igreja. E olha, aqui eu não estou falando que você não deve ter esse tipo de conhecimento, não, muito pelo contrário. Mas à mesma medida que a nossa mente é iluminada, o nosso coração tem que estar ardente, em chamas,
pelo Senhor. Nós precisamos, na mesma medida em que a nossa mente é iluminada, o nosso coração tem que estar voltado para a obra do Senhor. Não adianta ficar simplesmente em palavras, em teorias, em letras, se nós não transferirmos isso para a prática. Não adianta você ter um belo discurso, uma bela música, mas aquele lugar ser frio como uma casa de mármore. Não adianta. A ortodoxia, ela é insubstituível, mas uma ortodoxia fria não gera entusiasmo, e nada mata mais que dentro de uma igreja que uma ortodoxia morta, que ilumina a mente, mas dispensa o coração. A repreensão por parte de Jesus para essa igreja serve para nós hoje, que não adianta nada a gente ser esclarecido em muitas coisas, mas a gente estar imparcial ao que está acontecendo. Com a nossa espiritualidade não podemos ter uma aparência de supercrente, de inabalável, ou que não precisa, ou assim, nós não precisamos necessariamente ser aqueles cristãos populares, que olha só como esse rapaz é crente, como ele é bonito, como ele faz as coisas, mas o nosso coração está longe, o nosso coração não queima em fervor por entusiasmo pela presença de Deus. Não adianta nada dessas coisas. A grande diferença é que falta paixão no nosso coração. Falta paixão. Hoje, no grupo da igreja aí, o pessoal, tem muita gente vendo nas minhas redes sociais, hoje é meu aniversário. E eu estou praticamente vestido de presentes hoje. E foi muito legal, e alguns eu já sabia e tal, mas a Stephanie fez a cerimônia de me dar os presentes hoje cedo e tal. E foi muito bacana. Mas o mais legal, o melhor presente que eu poderia receber, eu fiquei muito feliz com todos os presentes que eu recebi, mas o melhor presente que eu poderia receber é exatamente esse que estou fazendo agora. Foi a oportunidade de poder pregar no dia do meu aniversário. Esse foi o maior presente que eu poderia receber hoje. Era tudo que eu queria. Quando eu vi que essa oportunidade veio a mim, eu fiquei muito feliz. Eu falei, pronto, meu aniversário já valeu a pena. Então, não é à toa que a promessa de Deus para essa igreja é que o vencedor irá comer do fruto da árvore da vida, pois uma igreja que estava sem vida, uma vez que ela estava morta em seus conceitos teológicos, ela precisava de vida, e a promessa para essa igreja, logo após a repreensão, é que o vencedor irá comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Nós precisamos da vida de Deus, e nós não podemos divorciar aquilo que Deus uniu, como conhecimento e paixão, como obras e vida. Essas coisas têm que andar juntas. Então essa é a igreja de Éfeso. E então nós temos a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 8 a 11, acompanha. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saiba que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês estão sofrendo perseguição e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Dessas 7 igrejas, 2 não recebem repreensão. A primeira é Esmirna, a segunda é Filadélfia. Filadélfia a gente vai ver mais para frente, mas Esmirna, ela não recebe repreensão. Mas sabe o que é mais interessante? Ela é a igreja mais pobre. Ela é a igreja mais necessitada. Ela é a igreja que vivia num perrengue financeiro muito grande.
Mas Jesus vira para essa igreja e diz: olha, você é rico. Você é rico. Jesus se apresenta para essa igreja como o eterno e aquele que é o começo e o fim de todas as coisas e que venceu a maior de todas as batalhas, que é a morte. E aí ele fala: olha, você é rico. Eu tenho todo o conhecimento, eu sou o Deus poderoso que venceu, o Deus onipotente, o Deus que venceu a pior das batalhas, e eu digo para você que você é rico. Por mais que a igreja possa passar por dificuldades financeiras, ela ainda, Jesus fala para ela: olha, você ainda vai sofrer muito com a perseguição, você ainda tem muita coisa para sofrer. Prisão e diversas outras coisas vão acontecer, mas às vezes alguns membros poderiam parar de frequentar a igreja, essa igreja, por estarem no cárcere, por causa da perseguição. Mas a palavra para essa igreja é: permaneça fiel, persevere, continue perseverando. E quando fala perseverando, eu tenho um carinho por essa palavra. E aí o que Jesus fala para ela: olha, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Isso demonstra que a igreja deve permanecer perseverando até as últimas consequências. Até as últimas consequências. Pois a promessa é ter a coroa da vida. E coroa remete à ideia de vitória, de vencer obstáculos. Esse vencedor não sofrerá a segunda morte. A coroação da vida vem para aquele que suporta as maiores adversidades que podem ser encontradas. Para a igreja mais pobre, Jesus diz que ela é rica. E isso me lembra o texto de Paulo, que ele diz que Deus faz as coisas loucas desse mundo serem como loucura. Afinal, é loucura dizer para o mais pobre que ele é rico. Ou seja, isso tem a ver com o fato que o importante não é o que você pensa a respeito de si mesmo, mas o importante é o que Deus tem a dizer a seu respeito. Isso é o que realmente vale a pena. Olha, se você tem algum problema de entender esse tipo de coisa, você precisa procurar ajuda. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender que aquilo que Deus tem a dizer a seu respeito é muito mais importante do que o que você está pensando sobre si. Isso é o que realmente importa, entender o que Deus tem a dizer a nosso respeito. Nós precisamos ouvir o que Deus tem a nosso respeito. Por mais que possamos passar por situações difíceis em nossas vidas, por mais que temos uma situação que estamos privados de participar de um culto presencial, por mais que temos uma realidade que está distante daquilo que nós queríamos, nós ainda não estamos sofrendo perseguição. Nós podemos adorar ao Senhor, nós podemos cultuar ao Senhor em nossa casa, nós podemos cultuar ao Senhor em família. Você está cultuando ao Senhor. Lá em casa nós fazemos um culto familiar toda semana. É a nossa live, onde canta-se, algumas pessoas cantam junto com a gente, e as coisas acontecem. Algumas pessoas entram na live, a gente conversa, e depois pode ainda assistir o vídeo de uma pregação. Você tem louvor, palavra, e você faz um culto dominical, um culto familiar, um culto em casa, e tantas pessoas podem assistir. Ou seja, nós temos a liberdade de poder fazer isso. Ou seja, se a nossa espiritualidade não está boa, se nós estamos nos sentindo fracos, não é simplesmente porque nós estamos com algum problema. Não, muito pelo contrário, nós esquecemos de onde nós viemos, nós esquecemos que nós somos igreja, independentemente de onde nós estamos. Nós precisamos continuar focados em Cristo. Ainda que distante dos irmãos, nós podemos continuar cultuando a Deus em nossas casas.
Então, continue perseverando no seu relacionamento com Deus. Permaneça fervoroso em sua espiritualidade. Não morra no meio do caminho. Eu vou deixar depois no link dos comentários, um link nos comentários, que é uma sugestão de filme para você poder assistir hoje, nessa tarde, ou na hora que você estiver assistindo. É o filme O Peregrino. É muito legal. E aí trata bastante dessa questão da espiritualidade. Sobre a batalha que nós temos, mas a recompensa que tem ao final de tudo. Então, meus queridos, nós não podemos esquecer que nós não podemos simplesmente ter uma mente iluminada e um coração frio. Nós precisamos ter fervor pela presença de Deus. Devemos ter a nossa mente iluminada, claro, mas o nosso coração tem que estar quente pela presença de Deus. E ainda que nós possamos pensar coisas muito horríveis a nosso favor, nós precisamos entender o que Deus tem a dizer sobre nós, que é o mais importante. Nesse momento eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que apesar das dificuldades que nós podemos atravessar, nós temos a plena confiança e certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, obrigado porque ainda que nós estejamos passando por uma situação difícil, o Senhor permanece fiel para conosco, o Senhor cuida de nós e o Senhor ainda nos dá estratégias para continuarmos congregando, ainda que seja tão distante. Pai, obrigado porque nós possamos encontrar com o Senhor independente do lugar, e nós não precisamos estar presos ao ambiente. Deus, mas nós também pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor entre com providência nesse sentido, pois é tão bom quando a sua igreja está reunida para louvar ao Senhor todos juntos. Deus, nós entendemos que tudo tem um propósito na vida, Pai, e nós queremos entender o que o Senhor tem de melhor para nós. Deus, que nós possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nosso respeito. Pai, essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai dizer alguma coisa? Alguém? Não? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. Deus abençoe. Um ótimo domingo para você também.